vamos dar continuidade aí com nossas aulas e, mais uma vez, ressaltando a importância, a grande importância da resolução de questões. Gente, faz o possível para resolver todas as questões do material. Pontua aquelas questões que você errou, dá uma olhada no contexto, dá aquela revisada, que isso é extremamente importante, beleza? A melhor maneira de você fixar o conteúdo estudado, sem dúvida alguma, é por meio dos exercícios, beleza? E hoje não será diferente, nós vamos continuar aí, finalizando, na verdade, nossas aulas de zoologia, tá? Hoje a gente dá sequência com a parte de zoologia de cordados 2, onde nós vamos fazer questões sobre anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Então, olho na tela e vamos para a nossa primeira questão. Temos aí uma questão que diz: os anfíbios estão entre os vertebrados mais ameaçados de extinção. Mudanças climáticas, poluição e desmatamento estão entre as principais causas que têm levado o declínio da população destes animais. Com relação à biologia dos anfíbios, pode-se dizer que, características gerais, né, gente? São animais predadores, verdadeiro, né? Se alimentam basicamente de insetos, que se alimentam de diversos tipos de presas. Muitas espécies se alimentam de insetos, olha aí, e podem ajudar no controle biológico de mosquitos, causadores de diversas doenças humanas. Gente, vamos analisar os outros itens, mas é evidente que esse item está correto, né? Você tem aí os anfíbios como controles biológicos de insetos, que muitos são transmissores de doenças, como por exemplo a malária, a dengue, ok? Vamos lá. Vivem em ambientes úmidos, porque além de necessitarem da água para a reprodução, a respiração ocorre exclusivamente através da superfície da pele. Opa, lembrando que anfíbios têm respiração pulmonar, branquial e cutânea. Se seguirmos aí a ordem do organismo, seu desenvolvimento, na fase embrionária, que ele está no ambiente aquático, tem lá a larva, né, passa a fase embrionária, entra na fase larval, nós temos aí uma respiração branquial. Com a metamorfose e a transição para o ambiente terrestre, aquele ambiente lá úmido, ele apresenta a respiração pulmonar, pulmões pequenos, e o complemento com a respiração cutânea. Então, item está errado. Letra C. A circulação é do tipo fechada, perfeito. E o sistema circulatório é constituído por 2 átrios e 2 ventrículos. Opa! Essa ideia de 2 ventrículos parcialmente divididos é uma característica da grande maioria dos répteis, beleza? Então, a circulação é fechada, sim. O sistema circulatório é constituído por 2 átrios, sim. E 2 ventrículos, não, apenas um ventrículo, fazendo com que o sangue venoso e arterial se misturem, caracterizando uma circulação incompleta. Na letra D, além da presença de 4 membros, são tetrápodes, utilizados para locomoção, estes animais são caracterizados pela ausência de cauda e têm como representantes típicos sapos, rãs e salamandras. Gente, temos alguns problemas aí, não podemos generalizar todos os anfíbios na ordem Anura, que são aqueles que não apresentam cauda. E dos exemplos citados, os que entram na ordem Anura são eles: sapos e rãs. Não está no item, pererecas também entram no grupo. E salamandras, urodela, que apresentam cauda. Beleza? A excreção é realizada através de rins metanéfros, assim como ocorre em répteis, aves e mamíferos, sendo a amônia o principal produto de excreção. Além disso, são animais homeotérmicos, que conseguem regular a temperatura corporal. Opa, gente, temos alguns problemas na questão. A amônia é eliminado apenas em ambiente aquático, ok? Então, na fase adulta, ele irá eliminar ureia. Não são animais homeotérmicos, são animais pecilotérmicos e animais ectotérmicos, ok? Então, nós temos aí como resposta a letra A. Pessoal, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui no quadro para fazermos uma diferenciaçãozinha básica entre alguns conceitos sobre a regulação da temperatura corporal. Vê bem.
Preste muita atenção para isso. Olha só. Ecto, endo. Ecto, fora. Endo, dentro. Térmicos em referência a calor. Esse animal, ele depende do calor externo para que ele possa realizar naturalmente suas atividades metabólicas. Endotérmicos, eles geram muito calor interno, como por exemplo, mamíferos e aves. Pecilotérmicos, pecilo que varia, a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura ambiental. Já os animais homeotérmicos, eles apresentam uma temperatura constante independente da temperatura ambiental. Dentro do grupo dos animais homeotérmicos, nós podemos colocar mamíferos e aves. Então se liga numa coisa, quando o animal ele é ectotérmico, ele é pecilotérmico. Ectotérmico, ele depende do calor externo, então a temperatura corporal dele irá variar de acordo com a temperatura ambiental. Quando o animal é endotérmico, ele gera calor interno para que ele possa manter uma temperatura dentro de uma faixa padrão. Então, gente, uma dica importantíssima, alguns animais como mamíferos e aves são animais endotérmicos e homeotérmicos. Eles conseguem manter a temperatura dentro daquela faixa padrão porque eles são capazes de gerar calor interno. É o que nós chamamos animais de sangue quente. Então, alguns fatores como circulação fechada, dupla e completa, uma camada de hipoderme bem desenvolvida, um hipotálamo bem desenvolvido, presença de anexos epidérmicos como pelos e penas, contribuem para a homeotermia. Ok? Então ficou fácil essa dica aí, importantíssimo, questão que pode ser abordada numa prova do Enem com muita probabilidade de cair. De fato, beleza? Então, gente, continuando aí, olhem para a tela, próxima questão. Atente para a seguinte notícia. Professor da USE flagra morte de 439 quelônios. Opa, quelônios, ó, já fica ligado nisso aí. Quelônio é uma classificação para os répteis no açude Cedro em Quixadá. Pesquisa será feita para revelar causas. O professor comenta que a mortandade dos animais pode causar um panorama ainda mais grave. Ele prevê que as primeiras chuvas e a água que possa se acumular pode representar riscos à saúde pública, já que não haverá espécies no açude para cumprir o papel do ecossistema. Gente, quelônios, dentro do grupo dos quelônios nós temos tartarugas, jabutis e cágados. Lembrem da aula teórica que nós fizemos essa separação, essa classificação com exemplificação. Então nós temos aí, ó, dá uma olhada, a fonte, certo? Diário do Nordeste, se você quiser acessar aí a fonte. Sobre os quelônios referidos no excerto da notícia, é correto afirmar que são representados pelos cágados, tartarugas e jabutis, animais ovíparos. Lembrem que o fato de colocar ovo foi uma novidade evolutiva que aconteceu com os répteis, que fizeram com que esses animais rompessem com a necessidade da água para reprodução. Então, acredito que nós já temos aí resposta para a questão, não é isso? São representados pelos cágados, serpentes. Opa, serpente é um ofídeo, está no grupo Squamata, ok? Então, a presença do animal em serpente invalida a letra B. Cágados são quelônios terrestres que possuem o corpo achatado e pescoço longo. Ei, gente, cágado é um quelônio, ó. Cágado é um quelônio, efetivamente, de fato, sim. E possuem corpo achatado. Gente, o corpo do cágado é aquele corpo bem lobado, bem largo, ok? Cágados são quelônios, beleza, terrestres, tranquilo. E jabutis são quelônios de água doce. Opa, gente, ó. O que é que aconteceu aí? Ele inverteu. Cágados são de água doce e jabutis são terrestres. Como no item anterior, né? Que ele coloca aí cágados como terrestres. Cágados são de água doce. Também está errado no item anterior. E aí nós temos a resposta letra A para a questão. Beleza? Gente, fica ligado num aspecto extremamente importante. Quando falar dessa maneira, quais foram os primeiros animais, efetivamente, que romperam
não tem mais dependência da água para a reprodução. Os primeiros animais que romperam efetivamente dentro do grupo dos cordados, claro, tá? Que romperam com a água para a reprodução são os répteis, porque desenvolveram ovo com amnion, corion e alantoide. Esses anexos embrionários permitiram que houvesse essa independência da água para o fator reprodução. Beleza? Então, gente, fica de olho nessas transições, esses fatores de evolução que são observados aí quando você faz uma relação filogenética entre os animais. Próxima questão, olho na tela. Nós temos aí, ó, a expressão popular estômago de avestruz é utilizada para definir pessoas que comem de tudo e não enfrentam problemas digestivos com isso. Sobre o processo alimentar das aves, assinale a afirmação correta. O alimento ingerido passa direto ao estômago químico. Olha só, gente, na sequência nós temos aí o bico, a modificação da mandíbula em bico, aí você vai descendo, ó, esôfago, papo, proventrículo, que é o estômago químico, e a moela, que é o estômago mecânico. Primeiro vai para o papo, ok? Olha só, ao ingerir, o alimento vai descer para o papo. As enzimas digestivas começam a agir no papo. Opa! As enzimas digestivas começam a agir no proventrículo, que é o primeiro estômago, sendo caracterizado como estômago que produz enzimas, um estômago químico. Em sequência temos a moela, que é um estômago mecânico. A moela tem uma ação mecânica que tritura o alimento ingerido. Exatamente, a moela vai substituir a ausência dos dentes. Algumas espécies regurgitam o conteúdo do papo para alimentar os filhotes. Então, é o conteúdo que está no papo e não na moela. A moela já está lá embaixo, já passou pelo proventrículo, ok? Então, nós temos aí, ó, a dieta alimentar inclui somente animais como insetos e vertebrados. Isso é um detalhe, gente, vejam bem. Voltando na letra D, algumas espécies regurgitam o conteúdo da moela. Não pode ser a moela. Ficando bem claro isso. A moela já está lá embaixo. O alimento passa para o papo, proventrículo. No proventrículo ele sofre modificação, volta, aí papo, e aí volta para o bico, onde ele elimina para alimentar os filhotes. Beleza? E aí nós temos a dieta alimentar, inclui somente animais como insetos e invertebrados. Cuidado que aves se alimentam de grãos. Então, temos aí a letra C como resposta, evidenciando a atividade da moela. Gente, olho na tela, olho no quadro. Vejam bem. De uma maneira simplificada, se nós mostrarmos aqui a ideia da silhueta do sistema digestório nas aves, nós teríamos aqui, ó, então fica de olho. O animal vai ingerir os grãos, o grão é armazenado no papo, conduzido para o proventrículo, primeira câmara gástrica, que é um estômago químico, onde ocorre a produção de enzimas. Quando ele regurgita o alimento, ele volta, passa pelo papo e vai para o exterior do corpo do animal para que ele possa alimentar os filhotes. Passado pelo proventrículo, que é o estômago químico, ele vai até a moela, que é o estômago mecânico. A moela tem paredes musculosas, bem duras. Isso aí está relacionado à digestão mecânica. Percebam que alguns animais ingerem pequenos cascalhos, raspa de pedra. E isso vai para a moela, auxiliando assim na digestão mecânica. Ok? Fica de olho. Esse ponto também é muito importante, pode ser abordado numa prova, como no Enem, por exemplo, ou outros vestibulares aí, pelo Brasil, tá bom? Olho na tela, próxima questão, vamos lá.
nós temos aí, ó, alguns laboratórios desenvolveram fitas adesivas com o princípio da lagartixa. Elas aderem sem cola e não deixam resíduo. O segredo está na especialização do revestimento dos dedos desses répteis. Aliás, é justamente na pele desses animais que está uma das vantagens para a conquista definitiva do meio terrestre. A sinal alternativa que indica qual é essa característica evolutiva. Gente, eu falei há pouco sobre as características reprodutivas que fizeram com que o animal não dependesse mais do ambiente aquático. Mas uma coisa que seria muito importante seria a presença de anexos epidérmicos, uma pele bem queratinizada. Queratina é uma proteína que vai impermeabilizar a pele, fazendo com que o animal tenha uma menor perda de água para o ambiente. Então isso seria um fator também de extrema importância. E lembrem que pela pele ser totalmente impermeável, a respiração também acompanha mudanças, passando a ser exclusivamente pulmonar. Uma vez que o animal não pode mais respirar pela pele. A epiderme delgada é fininha e por isso adaptada às condições do meio. Isso seria uma característica mais propícia para definir os anfíbios. Epiderme adaptada à respiração cutânea. Impossível. Respiração cutânea também é uma característica que pode aparecer, que aparecerá em anfíbios, complementando a pulmonar. Epiderme impermeabilizada por grande quantidade de queratina. Perfeito, temos aí resposta para a questão. Epiderme úmida e lubrificada, característica de anfíbios. Epiderme rica em glândulas sudoríparas, característica de mamíferos. Lembrando que aves não transpiram, então característica típica dos mamíferos. Temos para a questão a resposta letra C, beleza? Então, gente, só lembrando, aproveitando o item, vejam, nós temos proteínas com diversas funções. E a queratina é uma proteína que aparece com função impermeabilizante. Proteína que pode ser abordada numa questão, como nós acabamos de ver em zoologia, como também pode ser numa questão de bioquímica. Então, gente, fica de olho nisso. Pontos de extrema importância. Exercita, faz as questões, em caso de erro, volta, tá? E uma dica muito importante, gente, esse momento é o momento de você errar. Erre agora, faça a correção, e aí você não vai errar no momento em que você não poderá mais, que é nas provas. Beleza? Então, continuando aí, olho na tela. Os anfíbios são classificados em 3 ordens. Olha aí, que já havíamos mencionado. Urodela, que tem cauda. Anura, sem cauda. Gimnofiona ou ápoda, os que não apresentam membros. A ação alternativa correta, que contém respectivamente os animais classificados como anfíbios e pertencentes a essas ordens. Gente, uma questão fácil aí, simples. Olha só. Salamandra tem cauda, então é um urodela, beleza. Sapo não tem cauda, é um anuro. Sapo, rãs e perereca são anura. E a cobra cega, Cecília, as cobras cegas no plural aí, Cecília, são gimnofiona. Encontramos resposta para a questão. Jacaré é um réptil, tartaruga é um réptil, perereca é um anfíbio, anuro, jiboia é uma serpente, a salamandra é um anfíbio, sapos são anfíbios, salamandras são anfíbios, cobras cegas também são anfíbios, porém houve uma troca na ordem que na questão ele faz o pedido respectivamente. Então na letra D nós temos anura, urodela e gimnofiona, alternando aí os 2 primeiros, tá? Como nós temos lá na letra A. Cobras cegas são anuro, cobras cegas são gimnofiona, tartaruga é um réptil e sapo é um anfíbio, ficando aí como resposta a letra A. Gente, uma dicasinha bem rápida essa questão muito fácil, muito simples, que simplesmente exemplifica as principais ordens dos anfíbios. Na nossa aula teórica, nós definimos todos esses pontos. E fica ligado, gente, principalmente nas características evolutivas, beleza? Nós temos aí, ó, Leonardo da Vinci acreditava que o homem poderia voar e, para isso, estudou detalhadamente o voo das aves, conforme se pôde notar em suas anotações sobre a estrutura das asas dos pássaros, em que aponta que se deve estudar a anatomia das asas de um pássaro junto com os músculos do peito, que são movedores dessas asas. Aí tá a fonte, né?
Olha só, com base no texto, nos conhecimentos sobre as aves e o seu voo, considere as afirmativas a seguir. Os músculos peitorais das aves voadoras devem ser ricos em mitocôndria, uma vez que apresentam um metabolismo muito alto. As aves voadoras possuem sacos aéreos e ossos pneumáticos, que auxiliam a reduzir o peso específico do corpo. O grupo de aves que não voam tem os membros posteriores adaptados para a marcha e é conhecido como ratitas. As asas das aves são homólogas às das borboletas, pois ambos são utilizados para o voo batido e não planado. Assinale a alternativa correta. Então, gente, vamos fazer uma análise aqui, ó. Vê só. Os músculos peitorais das aves voadoras devem ser ricos em mitocôndrias, uma vez que apresentam um metabolismo muito alto, claro, tem que ser muito vascularizado, uma grande quantidade de mitocôndrias, uma vez que a respiração aeróbia é muito intensa nesses músculos. As aves voadoras possuem sacos aéreos e ossos pneumáticos. Os sacos aéreos são projeções dos pulmões, tá? Entram nos ossos pneumáticos, o ar penetra nos ossos e isso naturalmente vai auxiliar a redução do peso do corpo do animal. O grupo de aves que não voam tem os membros posteriores adaptados para a marcha. São as ratitas. As que voam entram na categoria das aves carenatas, beleza? Então, as asas das aves são homólogas. Opa, gente, temos um problema aí. São estruturas análogas. Apresentam a mesma função e diferentes origens embrionárias. Temos aí para a questão a resposta letra D com os itens 1, 2 e 3 corretos. Gente, presta muita atenção, eu vou retomar com um conceito bem básico sobre analogia e homologia. Olha só. Todos esses três animais aqui apresentam asas. Se nós observarmos, aves e morcegos são cordados. Então eles apresentam o mesmo plano de desenvolvimento embrionário. Dessa maneira, há uma relação de homologia. Mesmo apresentando funções semelhantes, eles têm a mesma origem embrionária. Lembrem que a ideia da homologia é mesma origem embrionária, podendo apresentar diferentes funções. Aqui nós temos a mesma origem embrionária e coincide ter a mesma função. Se analisarmos aves e insetos, cordados e invertebrados, então temos uma relação de analogia. Cordados, invertebrados. Mais uma vez, uma relação de analogia. Isso aqui é extremamente importante. Veja uma questão de zoologia que envolveu conceitos de evolução. Beleza? Vamos lá. Olho na tela. Nós temos aí uma questão que versa sobre mamíferos. As ecdinas e os ornitorrincos são, respectivamente, gente, lembrando que os mamíferos são colocados em prototéria, metatéria e eutéria. Os primeiros mamíferos prototéria não desenvolveram útero nem placenta. Consequentemente, são animais que colocam ovo. Dentro do grupo dos prototéria, primeiras feras dentro da classe mamália, nós temos aí como representantes, ecdina e ornitorrinco. Então, prototéricos e placentários. Opa, de maneira nenhuma, ornitorrinco põe ovo. E ele põe ovo porque não tem útero. E se ele não tem útero, ele também não tem placenta.
Marsupiais entra na categoria de metatéria. Então, marsupiais e placentários, não temos aí exemplos de animais marsupiais. Tanto a ecdina como o ornitorrinco, ambos são prototéricos ou prototérios. Marsupiais e prototérios não. Prototérios e prototérios. Tanto a ecdina como o ornitorrinco são prototérios. Os dois colocam ovos, os dois amamentam os filhotes. Claro, são mamíferos. Tá? Eles não apresentam uma glândula mamária bem definida, mas eles são prototérios, não tem útero, não tem placenta, consequentemente põem ovos e amamentam seus filhotes. Não podem ser marsupiais, então nós temos aí letra D como resposta para a questão. Beleza? Gente, olho no quadro. Vê bem. Proto, primeiro. Téria, terium, fera, animal. Primeiros animais, mas não os primeiros animais na escala evolutiva. Primeiros animais mamíferos. Então nós temos aqui animais que não desenvolveram útero. Se não tem útero, não pode ter placenta. Como na questão, a ecdina e o ornitorrinco, ausência de útero, ausência de placenta. Porém, todos são mamíferos, beleza? Metatéria. Metatéria. Útero primitivo. Aí a placenta é desorganizada, difusa. Marsupiais. Metatéria, marsupiais. E eutéria, todos os outros mamíferos que desenvolveram útero e placenta. Beleza? Mais um conceito de extrema importância. Ok, pessoal? Então, vê bem. Olho na tela para passarmos para a próxima questão. Indique a opção que contém a classe de animais cujo sistema digestório apresenta o papo, proventrículo e a moela. Gente, matamos a questão já no enunciado. Evidenciamos há pouco uma questão que mostrava aqui, esbocei no quadro, que o animal que apresenta papo, proventrículo, que é o estômago químico, e a moela, que é o estômago mecânico, são as aves. São de sexos separados e a fecundação é interna. São ovíparas e o ovo está sujeito à incubação. Anfíbios não. Mamíferos não, aves, resposta para a questão, tá? Não são répteis, não são peixes, então temos aí a letra C como resposta para a questão. Então, gente, olha aqui no quadro, presta muita atenção. Vejam que nós temos aí uma questão muito fácil que pedia apenas características básicas sobre os animais. Dessa forma, se você entendesse o cladograma com algumas características simples, você já poderia fazer essa. Claro que aí ele aprofundou um pouco com relação ao sistema digestório, mas essas características a mais você poderia acrescentar naquele cladograma que nós fizemos na aula anterior, na aula teórica, beleza? Então, assinale a alternativa, próxima questão aí, olho na tela. Assinale a alternativa que relaciona apenas vertebrados homeotermos. Também acabamos de ver isso, né, gente? Quem são homeotermos ou homeotérmicos? Mamíferos e aves. Então, na letra A da questão, nós temos cobra, que é um réptil. Descartamos aí a rã também, é um anfíbio. Não se enquadra, é um anfíbio. Temos um réptil e um anfíbio que descartam a questão. Ó, jacaré, réptil, salamandra, anfíbio, peixe-boi, mamífero, esse sim seria um animal homeotérmico. Tubarão é um condricte, também descartamos. Ó. Todos os animais da letra C são ectotérmicos e pecilotérmicos. Aí também começamos na letra D com o anfíbio, que é um animal pecilotérmico, a lagartixa, que é um réptil, tá? E a baleia, sim, seria um mamífero. Então nós temos na questão golfinho, homem e canário, certo? Onde temos aí, ó, mamíferos para golfinho e homem e canário para as aves, trazendo aí como resposta da questão a letra E. Então a gente olhou aqui, olho no quadro, olha só. Dessa maneira a gente consegue perceber aí que características muito simples elas podem diferenciar, que nós já vimos evidenciado em questões anteriores, e que elas de forma um pouco embaralhada vão se repetir ao longo das questões nos vestibulares, nas provas que vocês vão fazer ao longo do Brasil, beleza? Então, gente, um grande abraço a todos, espero que tenha ficado fácil
e até a nossa próxima aula, beleza?